A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos em mais uma live, a live Palavra de Esperança, né? E é a minha primeira vez, os irmãos já vão perdoando aí qualquer coisa, né? Toda experiência nova para a gente é sempre impactante, não deixa de ser porque a gente nunca fez, a gente não tem experiência, né? E como nós não temos experiência, é de se perdoar, tá certo? Mas, meus amados irmãos, né, graças a Deus, né, por mais um dia que o Senhor nos concede, e estamos na presença dEle, como sempre, para louvá-lo, para bendizer o seu santo nome, para dar graças ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, é digno da nossa adoração, é digno do nosso serviço, né? E por isso nós estamos alegres. Estamos alegres por mais um dia que o Senhor nos concedeu. É muito importante quando nós podemos compreender por que nós estamos aqui, por que nós existimos, por que o Senhor nos deu vida e muito mais. É importante quando nós podemos reconhecer porque o Senhor nos resgatou, né? O Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver para Ele, né? Ele nos resgatou para sermos servos dEle, Ele nos resgatou para podermos servir a Ele, servi-lo, né? Então, meus amados, nós vamos começar esse momento com uma oração e logo após nós vamos estar lendo um texto aqui na Palavra do Senhor. Então, convido todos os irmãos para curvar a sua cabeça, aí onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças, ó Pai. É um prazer imenso, é uma satisfação podermos estar na Tua presença, Senhor, podermos estar na Tua casa, tendo esta oportunidade de poder, Senhor, estar mais uma vez falando acerca da Tua palavra, falando acerca do Teu amor, falando acerca da Tua vontade para as nossas vidas. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos tem concedido, por este dia, por a saúde, pelas bênçãos. Somos gratos, ó Deus, por todos os Teus benefícios para as nossas vidas. E somos gratos também, Senhor, pela permissão de alguns infortúnios, algumas tribulações, pois nós sabemos que mesmo na provação, tudo coopera para o bem, como nos diz a Tua palavra, tudo coopera para o nosso próprio bem. Muitas vezes nós não sabemos reconhecer, entender o porquê de certas situações, mas o Senhor sabe, e quando nós passamos por certas situações, é certamente porque o Senhor deseja nos ensinar alguma coisa, deseja nos educar, deseja nos treinar para outras situações. Então tudo na realidade vem de Ti, ou é permitido por o Senhor, sempre querendo o nosso crescimento, sempre querendo, né, de fato, que nós venhamos ter maturidade diante da Tua presença. Então nós somos gratos, Senhor, por tudo, por tudo. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome, por quem o Senhor é. E somos gratos por todos os Teus benefícios. Amado Deus, nós Te pedimos nesta manhã, que esta manhã seja uma manhã abençoadora, que a Tua palavra seja impactante, que o Senhor venha nos usar como instrumento Teu nas Tuas mãos, que a Tua palavra ela vá de encontro aos corações de cada um dos Teus servos, bem de acordo com as necessidades que cada um tem, que cada um precisam de ouvir a Tua voz
cotidianamente. Amado Deus, que a tua palavra ela tenha, encontre guarida nos corações, que ela possa ser aplicada. Ajuda-nos, ó Deus, a cada um de nós, aqueles que estiverem ouvindo, aqueles que irão estar meditando na tua palavra, que estes possam, de fato, Senhor, aplicar a tua palavra nos seus corações. Amado Deus, nós estamos em tempos difíceis, tanto no âmbito político, bem como também no âmbito da saúde, né? E queremos te pedir, amado Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, que o Senhor venha abençoar os governantes, que o Senhor venha abençoar o presidente da nossa nação, concedendo a ele a sabedoria, concedendo a ele, Senhor, a paciência, concedendo a ele, Senhor, a paz necessária, concedendo a ele, Senhor, coragem para enfrentar todas as dificuldades e fazer o melhor, tomar as melhores decisões em prol da nossa sociedade. Ajuda o Senhor em toda a sua plataforma de governo, quanto aos seus ministros, quanto aos seus secretários, que estes tenham, Senhor, em mente o bem da nossa sociedade brasileira. Nós te pedimos, Senhor, em prol do nosso governo estadual, municipal, que o Senhor venha da mesma forma abençoar a estes homens, que o Senhor venha estar dando sabedoria, dando, Senhor, em prol da sociedade. Venha, Senhor, nos ajudar quanto à questão desta pandemia. Venha, Senhor, conceder saúde. Venha conceder, Senhor, a cura. E venha, Senhor, livrar a tua igreja, os teus servos, bem como também a nossa sociedade dos efeitos danosos desta pandemia, desta doença, que tanto tem trazido, Senhor, problemas, que tanto tem trazido preocupações e que também tem trazido óbitos, ó Deus. Venha, Senhor, curar a nossa nação. Isso é um problema, Senhor, de ordem nacional, e não apenas nacional, mas de ordem mundial. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha dar, ó Deus, sabedoria aos homens, para que eles consigam o antídoto, para que eles consigam a vacina que venha erradicar esta doença maligna. Venha, Senhor, ter misericórdia da nossa nação, ter misericórdia do Brasil. Nós te pedimos, ó Senhor, essas bênçãos. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos fazer uma leitura, a leitura da palavra de Deus, para nós podermos estar meditando. Depois da leitura da palavra de Deus, ainda que sem o playback, irmão Charles, nós vamos ouvir o Senhor cantar um hino de louvor a Deus para enaltecer o nome do Senhor nesta manhã, viu? Depois da leitura, viu? Então vamos lá, vamos ler, irmãos, no Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 4, versículo 4. Diz o seguinte a palavra de Deus, apenas 4 versículos para a nossa meditação, né? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos
esta pobre viúva? Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém? Então temos esse texto, né, para nós estarmos meditando e refletindo nesta manhã. Mas nós gostaríamos de ouvir um louvor com o nosso irmão Charles. Pai do Senhor, irmãos, é uma honra estar aqui mais uma vez na Palavra de Esperança, e hoje com o irmão Sandro. É uma dupla, não é um casal não, né, Sandro? Não. Vamos lá. Era para ter trazido a irmã Rízia, viu? Oh. Bom, eu vou louvar uma música de Sérgio Lopes. Ela é uma música muito linda e que fala que apenas o sangue de Cristo, né, liberta de todo o pecado. Não deu para colocar o playback, a gente chegou aqui um pouco mais cedo, mas eu não consegui configurar ali a mesa de som, então vai ser na lapela. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, glória a Deus, e eu não tinha a menor esperança de ser feliz, tempestade de dor e tristeza que eu enfrentei, destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar, eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi tua voz me falando: não temas, não temas. Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Glória a Deus. Amém. Irmão, deixa eu só higienizar. Amém, meus amados, graças a Deus, né? Que belíssimo hino, né? O hino do cantor Sérgio Lopes, Libertação, um hino maravilhoso, né? Quantos que precisam, né? Quantos que de fato estavam precisando ouvir uma canção tão bela como essa, com a letra tão impactante, né? Que de fato estão precisando de uma libertação, né? E de fato, Jesus é o libertador. Jesus é aquele que liberta o homem do poder do pecado, né? E inclusive a palavra de Deus nos diz que se o Filho nos libertar, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? O homem ele só pode ter liberdade de fato do poder do pecado se este for liberto por Jesus. Jesus é o único que pode libertar o homem. Jesus é o único que pode salvar o homem. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. E Ele também é a única vida. E só Ele pode, de fato, dar vida, né? Meus amados irmãos, vamos refletir, vamos meditar na palavra de Deus, no texto que nós lemos, né?
As horas são bem rápidas, daqui a pouco o tempo se acaba e nós, se não tivermos falado, trazido a mensagem de Deus, nós não teremos tempo. Então vamos já falar, né, a mensagem de Deus, a reflexão para esta manhã, né? Meus amados irmãos, eu gosto demais do texto que nós lemos, o texto acerca da oferta, a oferta da viúva pobre. Esse texto é um texto que eu gosto muito, porque ele é um texto que ele fala sobre gratidão. É um texto que ele aborda esse assunto de uma forma muito, muito impactante, muito poderosa, né? São princípios que o Senhor ele nos traz para as nossas vidas, né? Princípios esses que nós devemos guardar no mais profundo do nosso coração e levar por toda a nossa vida. Nós precisamos aprender esses princípios acerca de gratidão. E precisamos, meus amados, sermos gratos ao Senhor. Nós, observando, meus amados irmãos, esse texto, nós vemos aqui Jesus, personagem principal da história, né? Nós vemos Jesus, o Senhor, né? O nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre. Nós vemos Jesus observando, fazendo uma observação. E é maravilhoso quando nós vemos Jesus observando alguma coisa, irmãos, porque sempre que o Senhor observa, Ele, nessa observação, Ele nos ensina. Ele não observa por observar, Ele observa para nos ensinar. E quando o Senhor está observando, eu sempre vejo, sempre que o Senhor está observando alguma coisa, Ele está observando para Ele mesmo admirar. Né? Em dados momentos que o Senhor estava observando alguma coisa, Ele tinha uma certa admiração. Né? Ele nos ensinava na sua observação, mas Ele sempre declarava uma admiração pelaquilo que Ele observava. Eu creio dessa forma, que sempre que o Senhor, Ele se endireita, como diz a palavra, Ele se endireita para olhar os que estão sobre a terra, né? E sempre que o Senhor, Ele fica com os olhos fitos em alguém, observando, Ele está atento, querendo ver a nossa atitude. E por meio dessa atitude nos admirar. Eu fico pensando em Deus, né? E imaginando como um pai terreno, né? Ele é pai, o Senhor, nosso Deus é pai, mas eu fico observando, fico imaginando como um pai terreno, né? Eu como pai, você que está me ouvindo, se é um pai ou se é uma mãe, muitas vezes eu imagino que você para observar os seus filhos, né? E na observância dos seus filhos, naquilo que eles estão fazendo, naquela atitude que eles estão tomando em certas situações, sempre que você para observar, você para admirar. Porque muitas das vezes aquilo que a gente estamos observando dos nossos filhos, uma atitude que está sendo tomada, algo que está sendo feito, nos deixa orgulhosos, né? Por exemplo, quando eu vejo meu filho fazendo alguma atividade, as atividades da escola, quando eu vejo ele colocando a imaginação em prática, né, com materiais, né, de manuseio, cola, a tinta, essas coisas, né?
E eu fico observando, não tem jeito de daqui a pouco eu não estar admirando o que ele está fazendo, a atitude que está sendo tomada, né? Isso é coisa de pai. Isso é coisa de quem ama aquele a quem criou, aquele a quem está sob os seus cuidados. Isso é coisa de quem é responsável por alguém. Tudo o que nós queremos como responsáveis por alguém é que aqueles que estão sob a nossa responsabilidade justamente nos faça isso, nos surpreenda com atitudes que nos deixam orgulhosos, nos surpreenda com atitudes que nos faça admirá-los. E quando a gente vê isso, a gente pode ter a convicção, aquela certeza de que nós podemos contribuir, nós podemos influenciar de forma que foi proveitosa, que teve sucesso, né? Então, quando eu vejo, meus amados irmãos, o personagem principal dessa história aqui, o Senhor Jesus, quando eu vejo Jesus parando para observar o que estava acontecendo, eu também vejo que Jesus estava admirando a atitude dessa outra personagem. O interessante é que a outra personagem da história, a Bíblia não registra nome, é uma personagem anônima. A única coisa que a Bíblia afirma acerca dela é que ela era viúva. E ao afirmar que essa mulher era uma viúva, a palavra de Deus diz tudo. Simplesmente a palavra de Deus disse que ela não tinha nada. Né? Imagine, Jesus parou para observar, e quando Jesus parou para observar, ele viu a segunda personagem principal da história que nós estamos refletindo aqui. E essa segunda personagem da história era nada mais, nada menos do que uma viúva. A Bíblia, além de mencionar que ela era apenas uma viúva, não menciona o nome dessa mulher, não menciona o nome dessa senhora. A Bíblia ainda menciona que ela era pobre. Né? Então, quando a Bíblia menciona que ela era viúva e que ela era pobre, a única coisa que nós podemos entender disso aqui é que ela não tinha nada. A única coisa que nós podemos compreender daqui é que se ela tinha alguma coisa, era só o suficiente. Ou talvez, no caso da viúva em questão, aqui no texto, não era nem o suficiente. Amém? E aí, meus amados irmãos, Jesus ele parou para observar. Olha a observação de Jesus. Jesus parou, observou tudo o que estava se passando, tudo o que estava acontecendo. E depois Jesus ele faz um comentário. Ele comenta com os seus discípulos, ele diz, olha, de todos os que ofertaram ali, eu pude observar, e ofertaram muitos dos abastardos da sociedade de Israel. E o texto bíblico diz que estes que ofertavam ali, meus amados, eles ofertavam do que sobejavam, mas ofertavam muito, né? Porque eram ricos. Jesus viu os ricos lançarem as suas ofertas, né? E Jesus viu essa pobre viúva lançar a sua oferta.
A oferta dos ricos, meus amados, eram ofertas, podemos dizer assim, astronômicas, altos valores. Mas a oferta que a viúva depositou na arca do tesouro foi apenas 2 moedas. A Bíblia faz questão de mencionar que eram 2 pequenas moedas. Não eram pequenas necessariamente no tamanho, eram pequenas também no valor, né? E depois que Jesus observa este ofertório, tanto dos homens ricos da sociedade de Israel naqueles dias, como a oferta desta pobre viúva, a Bíblia registra assim, menciona assim. Aí Jesus ele faz um comentário. Ele diz: olha, em verdade eu vos digo que quem ofertou mais que qualquer um ali foi essa pobre viúva. E o Senhor ele faz questão de explicar por que ela ofertou mais. Ele diz: olha, ela ofertou mais justamente porque ela ofertou tudo o que ela tinha. Ela ofertou todo o seu sustento. O que era o sustento daquela viúva? Qual era o sustento que ela tinha? O sustento que ela tinha eram 2 pequenas moedas. Apenas 2 pequenas moedas, mas era tudo que ela tinha. Ao mesmo tempo em que Jesus explicou que aquilo que os ricos ofertavam era o que estava sobrando, era a sobra de tudo que eles tinham. Eles tinham demais, eles tinham muito, e ofertaram muito, mas eles ofertaram daquilo que estava sobrando. Então nós observamos aqui, irmãos, a questão da gratidão, né? Nós podemos observar aqui a questão da gratidão. E a gente pode observar, meus amados irmãos, que quanto mais gratos nós somos, mais desprendido nós somos, mais liberais, né? Liberais no sentido de abrir a mão, né? No sentido de não liberais no sentido libertino, mas liberais no sentido de liberalidade. Quanto mais gratos nós somos, mais liberais nós somos. Essa senhora, meus amados, ela era uma viúva, ela era pobre. Eu acho que eu não preciso nem falar, acho que os irmãos já devem ter ouvido muitas mensagens a respeito desse assunto, né? E eu mesmo acredito que eu já preguei sobre este assunto na igreja. Alguns irmãos já puderam ouvir a respeito, né? Mas quando a Bíblia diz, meus amados irmãos, que esta mulher ela era viúva, em resumo eu já falei aqui que era a mesma coisa de dizer que ela não tinha nada. Porque na sociedade de Israel, dos tempos de Jesus, se uma mulher era viúva, certo? Ela não tinha de onde vir renda para ela. Ela tinha que depender da boa vontade das pessoas. Ela não havia o INSS naqueles dias. Então, se uma mulher ficava viúva, e se ela não tivesse filhos, principalmente, para cuidar dela, ela ficava desamparada. Quantas vezes o Senhor repreendeu a nação de Israel por conta dos órfãos e das viúvas?
E mesmo nos dias do Novo Testamento, quantas vezes o Senhor não repreendeu, né, os homens por conta dos órfãos e das viúvas? Era uma preocupação de Deus que os órfãos e viúvas fossem assistidos, tivessem assistência. A gente observa, por exemplo, já nos primórdios da igreja primitiva, né, da igreja, nos primórdios da igreja, que houve um murmúrio, houve uma certa zombaria quanto à igreja, por conta justamente dos órfãos e viúvas, né? E por esse motivo foi necessário que os apóstolos nomeassem homens para servir às mesas, como diz a palavra, homens para que cuidassem dessa questão dos órfãos, das viúvas. E foi justamente nesse tempo que surgiu os primeiros diáconos da igreja, justamente porque Pedro entendia, né, o apóstolo Pedro entendia que ele e os demais apóstolos não podiam deixar deixar a sua responsabilidade, o seu compromisso com a palavra, com o ensino da palavra para a igreja. E naqueles dias foi necessário que levantassem homens, separassem homens para cuidar dessas questões sociais da igreja naquele tempo. Justamente, meus amados irmãos, porque essa sempre foi uma das preocupações de Deus. Preocupação com órfãos e viúvas. Porque naqueles dias, na sociedade de Israel, se alguém era órfão ou se alguém era viúva e não tinha filhos, a sociedade era muito... a vida era muito difícil para essas pessoas. Essa mulher, ela era uma viúva. E o texto bíblico nos diz que, além de viúva, era pobre. A Bíblia não diz se ela tinha filhos, né? Mas só em a Bíblia dizer que ela era viúva e pobre, eu subentendo que ela não tinha nada. Ela não tinha nada para oferecer. E que se ela tinha alguma coisa, o que ela tinha, pode ter certeza, era todo o seu sustento. Foi exatamente o caso dessa viúva. Todo o sustento que ela tinha era apenas 2 pequenas moedas. Mas o texto bíblico nos mostra que ela depositou na arca do tesouro, como oferta para Deus, todo o seu sustento. Foi isso que, na observação do Senhor, trouxe admiração para o Senhor, e não apenas admiração, mas trouxe para nós princípios, trouxe para nós um ensino. Porque nós podemos ver no texto, pelo texto, que a única razão, o único motivo para uma senhora nessa situação ela dispensar como oferta para o Senhor tudo que ela tinha no seu sustento, a única explicação viável para isso seria gratidão. Seria gratidão. Porque somente a gratidão é que faz alguém ser liberal. Ser totalmente liberal. E aí, nessa liberalidade dessa mulher, nós observamos aqui um princípio muito importante para que nós possamos ser gratos. O princípio que eu observo para que nós possamos ser gratos a Deus é
nós entendermos que nada do que nós temos, que nada do que nós possuímos é nosso, mas que tudo pertence a Deus. Eu não vou falar porque não dá tempo, né? Nós poderíamos falar nesta manhã sobre a doutrina da mordomia, né? Da mordomia cristã, né? Mas não dá para a gente falar sobre isso, até porque é um assunto um pouquinho extenso. Não dá para a gente falar sobre este assunto. Mas essa mulher, ao ofertar tudo o que ela tinha, certamente ela tinha entendido que era ser uma mordoma do Senhor, né? O princípio, irmãos, da liberalidade, entendendo que tudo pertence a Deus, ele nos leva a imaginar duas coisas. Como Jó falou, né? Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, Jó, ele fez uma declaração memorável. Ele disse: olha, eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O que é que Jó estava dizendo com isso? Jó estava dizendo: eu entrei nessa vida sem nada. E é verdade. Quando nós nascemos, nós não temos absolutamente nada. Nós nascemos pelados, nus, né? Não temos nada. Muitos até, eu costumo até brincar, muitos até quando nascem nem cabelo na cabeça tem. Nasce careca, nasce sem dente, não sabe nem falar, não sabe andar, não tem nada, só tem a vida. E quando nós morremos, era isso que Jó estava dizendo, e quando nós morremos, nu tornarei para lá, ele estava dizendo, e quando eu partir dessa vida, eu também não levo nada, né? Até as roupas com as quais alguém é sepultado, foi necessário que alguém o vestisse, porque morto a gente não se veste. Não tem como se preocupar com a maquiagem. Morto a gente não tem como se preocupar com a roupa de grife. Se vai ser uma roupa de grife ou se vai ser uma roupa simples. Não dá para saber, né? Morto, como é que vai estar a arrumação do cabelo. Não vai dar para saber se vai ter algum acessório. Quase sempre não tem acessório. Então, queridos, quando a gente nasce, a gente não nasce com absolutamente nada. E quando a gente parte dessa vida, a gente não leva absolutamente nada. Fica tudo aqui. Isso significa que tudo o que nós adquirimos no decorrer da vida é dádiva de Deus. Alguém pode dizer: mas eu precisei ter força, eu precisei ter vigor, eu precisei ter saúde para ir buscar, para correr atrás. Bem verdade, precisou ter, mas quem te deu saúde, quem te deu força, quem te deu vigor? Quem é que te dá um ar para respirar? Quem é que faz o teu coração bater? Você já parou para pensar que o seu coração ele bate 24 horas por dia? E que se ele parar de bater, você morre. Se você parar de respirar, você morre. Quem é que te dá um ar para respirar? Quem é que faz teu coração bater? Quem é que cuida da tua saúde? Meus amados irmãos, um Deus tão maravilhoso, que nos dá ar para respirar. Um Deus tão maravilhoso, que 24 horas por dia faz o nosso coração bater compassado. Tem mais esse detalhe. O coração ele não pode bater muito acelerado, nem também pode bater lerdo. Porque senão você morre. Corre o risco de morrer. E quem faz tudo isso é Deus. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem sustenta toda a sua criação. É Deus quem te dá o pão cotidiano.
Você pode não ter riquezas, você pode não ter fama, mas você tem todo dia o seu pãozinho para comer. Você tem as suas necessidades supridas, e isso é o suficiente. Porque Deus cuida de nós. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer, em meio a essa pandemia, que se a pandemia aí está, é permissão de Deus. Por meio da pandemia, Deus está nos ensinando muitos princípios. Por meio da pandemia, Deus está nos ensinando muita coisa. Por meio da pandemia, Deus está nos abrindo os olhos para muitas situações, em todos os âmbitos. Na questão da saúde, no âmbito político, na questão da educação. Né? Então, Deus está usando, né? E nós não precisamos nos desesperar, não precisamos ter grandes preocupações. Na realidade, tudo o que nós precisamos entender acerca de tudo que se passa, de tudo que está acontecendo, nós só precisamos saber que Deus está no controle de tudo. E que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. É só isso. Em meio à pandemia, nós precisamos aprender a ser gratos. Eu acredito que é justamente por causa dessa pandemia que nós estamos tendo a oportunidade de contemplar que muitas das coisas que nós tínhamos ou temos não tem tanto valor assim. Quanta coisa que precisou ficar parada durante a pandemia, e quantos valores que nós tínhamos deixado de lado e foi preciso resgatar por conta da pandemia. Nós, os seres humanos, temos uma inquietação de sempre buscar mais, de sempre querer mais, de sempre querer algo mais. Nós temos sempre aquela preocupação de, se está ganhando um valor, querer ganhar mais, né? Eu não estou dizendo com isso, meus amados irmãos, que existe pecado ou algum problema em a gente buscar conforto, viver confortavelmente. Não existe pecado nenhum nisso. Se a riqueza que você adquire foi de forma honesta e para a glória de Deus, né? Goze da sua riqueza, né? Usufrua daquilo que Deus te deu. Mas, por outro lado, nós precisamos ser gratos por aquilo que nós temos. Quantas vezes que nós reclamamos por aquilo que nós não temos? Quantas vezes que nós estamos tão ansiosos por aquilo que nós não temos ainda, né? E essa ansiedade muitas vezes atrapalha. E nós esquecemos e deixamos de agradecer por aquilo que nós temos. É muito mais fácil de Deus dar para quem é grato do que para quem é ingrato. Você concorda comigo? Dá para concordar? Então, observe essa viúva, como ela era liberal. Porque ela deu tudo o que tinha. Ela não teve qualquer preocupação de que, se dando todo o seu sustento, ela iria passar fome. Ela não teve preocupação se ia faltar o que ela vestiu, se ia faltar para as suas necessidades. Ela não teve qualquer preocupação com isso. Ela simplesmente propôs no seu coração e ela depositou. Ela depositou na arca do tesouro tudo o que tinha. E depois que ela fez esse depósito, né, ela foi observada. E o Senhor disse, olha, ela deu a maior oferta.
Jesus não disse se ela iria ser abençoada por isso. O texto não diz qual foi o resultado, a consequência dessa atitude dessa mulher. O texto não diz. Mas eu acredito que não resta dúvida de que ela foi grandemente abençoada. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, né, é que nada do que nós temos é nosso. Foi Deus que nos deu, é Deus que permite que esteja sob o nosso poder, sob a nossa propriedade, e que nós precisamos ser gratos. Nós precisamos agradecer ao Senhor. E uma das formas de nós agradecermos é sendo adoradores do Senhor. É sendo servos dele. A vida que nós temos é para ele. Né? Paulo disse que tudo é dele, né? Foi criado por ele, tudo é dele e para ele. Nós somos do Senhor e para o Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor. Faz parte, deve fazer parte da nossa natureza. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Então deve fazer parte da nossa natureza adorarmos a Deus. Isso deve estar implícito na nossa gratidão ao Senhor. Nós só vivemos para isso. Adore a Deus com o seu trabalho. Adore a Deus com as suas atitudes. Adore a Deus com a sua vida. E, sobretudo, adore a Deus no teu quarto, no teu secreto com Ele. Adore a Deus na casa dEle, no culto, na adoração, no culto de adoração. Adore ao Senhor. Você só existe para isso. E não tem coisa melhor do que adorar ao Senhor. Mas seja grato ao Senhor também com o que você tem, com aquilo que Ele mesmo te deu, te proporcionou. Seja grato ao Senhor com os teus dons. Seja grato ao Senhor com os teus talentos. Use os talentos que Deus deu, use os dons que Deus deu para o bem da igreja, para o bem do próximo, para o bem de uma sociedade. Seja grato a Deus com os teus bens. Seja grato a Deus com o teu dinheiro. Sim, com o teu dinheiro. A mulher, ela deu aqui, como o texto diz, todo o seu sustento, mas ela deu sustento em dinheiro. Era moeda, e ela deu tudo. Eu não quero dizer com isso que você pegue todo o seu salário e oferte. Não necessariamente. Mas se você for grato o suficiente para depositar todo o teu salário, então também deposite. Aqui foi algo da intimidade dessa mulher para com Deus. Na sua liberalidade, ela entendeu e desejou dar todo o sustento que tinha. E ela deu todo o sustento que tinha, e o resultado, a consequência, o texto bíblico não diz, mas eu não tenho dúvidas de que essa mulher foi ricamente abençoada. Ela entendia que tudo que tinha nas mãos dela, tudo que ela tinha sido Deus que tinha lhe dado, e Deus não iria permitir que iria faltar. Eu me lembro, falando sobre esta palavra, de um testemunho que eu li, eu não ouvi, eu li esse testemunho. Alguns anos atrás eu estava ministrando numa aula na EBD, e era justamente sobre essa questão de gratidão, a ministração da aula que nós estávamos fazendo. E na reflexão do texto que nós estávamos lendo, abordava o assunto que nós estamos abordando aqui, e logo após tinha um testemunho real que havia acontecido, né?
de um irmão norte-americano, eu não recordo agora o nome dele, de que esse irmão ele estava dando uma entrevista, estava prestando uma entrevista para um canal, acho que era um canal de TV, eu não estou recordando agora bem, eu não lembro se era um canal de TV ou se era uma rádio. E eu lembro-me que quando ele estava prestando aquela entrevista, ele estava informando que iria fazer uma certa doação para a ação social da igreja, né? E quando ele estava informando que ele iria estar fazendo uma doação de um certo valor, um valor muito alto, por sinal, ele recebe um telefonema no seu celular. Ele atendeu o celular, recebeu o telefonema, e era um funcionário informando que as suas fábricas estavam se acabando no fogo. Estava acontecendo um incêndio que estava destruindo as fábricas daquele grande empresário, daquele irmão grande empresário. E justamente quando ele recebe essa notícia, ele diz: não, eu não vou mais dar essa oferta. Eu não vou mais ofertar esse valor que eu estava informando que eu iria ofertar para a ação social. Pelo contrário, eu vou dar agora todo o valor que está depositado na minha conta. Dá para você entender o que estava acontecendo? Quando ele recebe a notícia de que estava perdendo tudo, ele decide: eu vou dar tudo que eu tenho. Ele estava entendendo que tudo que ele tinha não era dele, era de Deus. E ele entendendo que se as fábricas estavam incendiando, estavam queimando, ele estava perdendo tudo, ele estava entendendo que não estava ofertando, não estava sendo liberal o suficiente. Ele estava entendendo a sua total dependência a Deus, que ele precisava ser totalmente dependente. Amém? Então, meus amados, seja grato ao Senhor, né? Estamos em dias de pandemia, estamos voltando da quarentena, graças a Deus, né? Vamos poder voltar a congregar, adorar o Senhor no templo, né? Mas a pandemia não parou, a pandemia não terminou. A pandemia ela está prosseguindo, ela está acontecendo, né? Porém, nós vamos ter que aprendermos, eu acredito, estamos aprendendo a conviver com a pandemia. Então nós vamos ter que aprender a conviver com a pandemia enquanto a cura não chega, enquanto a vacina não é plenamente desenvolvida, está? Eu já vi algumas notícias de vacinas que estão em processo de testagem, né? E certamente em breve vai estar sendo disponibilizada, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos aprender a conviver com o coronavírus, tendo todos os cuidados, com segurança, com as questões de saúde, né, os protocolos, observando tudo direitinho. Termos cuidado. Mas, por outro lado, meus amados irmãos, temos que aproveitar toda e qualquer situação, seja ela favorável ou seja ela desfavorável. Nós precisamos aproveitar as situações para sermos gratos ao Senhor. Como assim sermos gratos? Sermos gratos na nossa adoração, no nosso devocional. Sermos gratos com aquilo que nós temos, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa inteligência. Sermos gratos com os nossos bens e sermos gratos ao Senhor também com o nosso dinheiro. Você é grato ao Senhor? Como é a tua gratidão? Que tipo de gratidão você tem para com Deus? Você consegue confiar em Deus? Você consegue ser dependente de Deus? Você consegue lançar a sua ansiedade no Senhor? Nós precisamos ser gratos.
Nós precisamos aprender a ser gratos e a confiarmos no Senhor, a dependermos exclusivamente do Senhor. Então, meus amados, que Deus abençoe, que Deus venha continuar falando conosco de uma forma cada vez mais profunda nos nossos corações, através do seu Espírito Santo. A palavra do Senhor para nós nessa manhã é justamente essa. Em meio à pandemia, esse foi o tema que eu criei, em meio à pandemia, seja grato. Agradeça ao Senhor. Aprenda a agradecer pelo que você já tem, porque o que você já tem foi tudo Deus que te deu. Amém? É claro que se você for grato, certamente o Senhor vai te abençoar mais. Meus amados irmãos, a nossa reflexão para por aqui. Nós vamos aqui mencionar os irmãos que estiveram participando conosco, que estiveram acompanhando a nossa live. Temos aqui uma lista de um grupo muito bom de irmãos, esteve conosco acompanhando a nossa live, a irmã Anaíde Alves, também a irmã Francineide Souza, tem também, geralmente esse nome aqui me pega, eu não sei se é um irmão ou se é um irmão, mas é Deusimar Jonas, teve também acompanhando a gente, Vanderlei Oliveira, o nosso popular Dodinha, nosso goleiro. Também esteve conosco o irmão Giuseppe Conserva, meu amigão, um prazer poder mencionar seu nome aqui. Também Daniel, Daniel Lopes, irmã Euda, a amantíssima, nosso amado Charles, esteve também o nosso irmão Dijailson Ferraz, irmã Silvinha, participou a irmã Silvinha, abençoada, nossa diaconisa, esteve também a minha amada, a irmã Rízia Ribeiro, também o irmão Carlos Josevaldo, irmã Jéssica Janaína, essa jovem de Deus abençoada, irmão Edilson Figueira e a irmã Aparecida Gondim. Meus amados irmãos, O último agora, Vida Kelly Costa. Também, pronto, entrou também o irmão Dida. Irmão Dida eu conheço demais, meu amigão, lá da Assembleia de Deus. É uma honra, meus amados irmãos, ter vocês aqui conosco. Foi uma honra muito grande poder ter a participação de vocês. Que pena que o tempo é curto, e a gente não tem como explanar tudo o que a gente desejava, mas tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente transmite como reflexão é nada mais, nada menos do que a mensagem de Deus, o recado de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo que foi falado era o que eu e o que você precisávamos ouvir. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar com uma oração, da forma como nós começamos, agradecendo ao Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nós somos gratos por tudo, Senhor. E em especial por esse momento, onde podemos estar propagando a mensagem da Tua Palavra, onde podemos estar louvando o Teu santo nome e Te adorando. Amado Deus, nós Te pedimos que, como a Tua Palavra não volte vazia, que nós possamos contemplar os resultados da Tua Palavra impactando os corações. Que nós possamos contemplar que vidas foram ricamente edificadas, abençoadas, que vidas foram transformadas, que vidas foram impactadas, e que nós possamos contemplar, Senhor, a Tua igreja, os Teus servos, aprendendo a ser gratos ao Senhor. Nós precisamos, Senhor, ser grato a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós precisamos, Senhor, ser dependentes, totalmente dependentes do Senhor. É justamente quando nós entendemos essa questão da dependência, a questão, Senhor, de estar no centro da Tua vontade. É justamente quando nós entendemos
aprendemos a ser gratos, que todas as coisas acontecem e que a felicidade, ela é real. Fica conosco, ó Deus, continua nos abençoando no decorrer deste dia. Nós te pedimos essas bênçãos, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, Deus abençoe. Até a próxima.